Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Alienígenas. Alguns cientistas acreditam que a sobrevivência da humanidade em um planeta a caminho da extinção depende da revolucionária ciência da inteligência artificial. Muitas pessoas que relatam um contato imediato afirmam ver OVNIs com tecnologia avançada estudando a Terra. O estado atual das armas robóticas coloca um humano no processo de decisão quando se trata de apertar o botão para matar alguém. No futuro, esse ser humano vai ser substituído por algum tipo de tecnologia habilitada por IA. Mas será que existe uma entidade biológica por trás dos controles? Ou será que alguns OVNIs são máquinas sensíveis? Há muito sabemos que a inteligência artificial é o futuro. Existem IAs que podem escrever lista de compras, estacionar seu carro ou até detectar doenças. Mas você sabia que, em breve, vão existir até robôs que poderão procurar e destruir por vontade própria? Na verdade, queremos que essas máquinas vivam 100 anos sem assistência, sem qualquer tipo de supervisão. A inteligência artificial é uma tecnologia que permite que um computador pense. Nós sabemos que as máquinas são programadas. Elas podem realizar qualquer tarefa que quisermos. Mas isso é tudo o que elas sabem. No campo da inteligência artificial, as máquinas agora são ensinadas a pensar por si, a tomar decisões, a entender o que estão fazendo e a aprender com isso. É o grande sonho da ficção científica ou talvez o pesadelo. Uma máquina seria capaz de um dia se tornar autossuficiente? Como seria a inteligência de uma máquina? Inteligência artificial, machine learning, visão computacional, reconhecimento facial, todas as novas tecnologias que estão por aí poderiam ser incorporadas no armamento para que ele pudesse ser autônomo. Um drone não vai mais precisar de um controlador, de um operador para dizer: mate essa pessoa, jogue essa bomba. Ele vai decidir sozinho. As evidências sugerem que se os alienígenas existem, eles são mais avançados tecnologicamente que os humanos. Mas seria a tecnologia um traço evolutivo? Muitos cientistas acreditam que a sobrevivência da nossa espécie depende da nossa capacidade de inovar. E há um avanço tecnológico que promete mudar para sempre o nosso lugar no universo. O que vamos começar a ver cada vez mais são os ataques de drones autônomos. O drone é pré-programado, então você libera ele voa em direção ao alvo, ataca e neutraliza esse alvo, e depois ele foge da cena do crime. Se um drone assassino capaz de pensamento independente não te assusta, que tal um enxame que pode se coordenar sem humanos? Bom, da mesma forma que um cardume de peixes ou um bando de pássaros pode se mover no espaço e se coordenar entre si sem muita comunicação explícita, um enxame descentralizado de drones pode se mover no espaço e coordenar o comportamento com os parceiros. Essa capacidade de compartilhar informações em velocidade eletrônica é o que os torna tão ridiculamente poderosos. Nós vamos conseguir criar sistemas robóticos bem parecidos ao ser humano, a ponto de se tornarem quase indistintos em movimento e na morfologia. As entidades que foram retratadas no filme Blade Runner, o caçador de androides, passavam por testes de Turing para tentar identificar os androides. Eu acho que, em princípio, poderíamos ter androides passando numa versão sofisticada do teste de Turing. Isso reforçaria a máquina a pensar reflexivamente sobre a própria consciência, o próprio passado, os próprios sentimentos. E eu acho que isso não é impossível de se fazer, e nesse caso, devemos considerar que são seres humanos. Cientistas da China desenvolveram um enxame de drones que pode navegar muito rapidamente por uma floresta de bambu. Por mais estranho que possa parecer, já existe uma corrida em andamento para construir drones capazes disso. Os Estados Unidos, a China, a Rússia, todos estão desenvolvendo diferentes encarnações de enxames de drones. O Pentágono realizou testes onde lançaram centenas de microdrones de um caça a jato equipados com explosivos para realizarem ataques kamikaze. E, na real, os militares estão testando isso. Ainda mais assustador
Esses drones podem ser programados para terem vontade própria. A capacidade dos drones de se comunicarem entre si permite que eles rastreiem um alvo humano que está andando pela floresta de bambu. Mesmo que a visão de um drone individual esteja bloqueada, ele vai estar ciente da visão dos outros drones ao mesmo tempo. Então é impossível para aquele ser humano escapar da visão de um enxame. Agora imagine que pegamos os mesmos drones e procuramos alguém. Então fornecemos os dados da aparência de alguém. Através do reconhecimento facial, eles poderiam procurar essa pessoa e se usar armarmos, podemos fazê-los procurar e destruir. Você poderia ter um enxame de drones de 5, 10, 50, 100, até 1000, e os drones vão desenvolver uma estratégia de ataque e improvisar dentro dessa estratégia geral. Tudo isso não sendo guiado por mãos humanas, mas por inteligência artificial. Podemos ver o lançamento de uma inteligência artificial que eventualmente se voltará contra nós, não como resultado de algum roteiro de filme de ficção científica. Ela vai matar quem vir pela frente e podemos acabar liberando sobre nós mesmos nossa própria ruína. Não é tão difícil imaginar ter seu próprio exército particular de enxames de drones. Se você tiver os meios tecnológicos, vai poder usar essa poderosa tecnologia para fazer o que você quiser. Isso nos deixa pensando. Seria possível criar uma coisa tão poderosa, tão autônoma, que não tenhamos mais o controle? Vai chegar num ponto em que um enxame de drones com inteligência artificial vai se tornar mais inteligente do que nós. Armamos os robôs, ensinamos a pensar, ensinamos a trabalhar em equipe. E aí, me fala o que acontece se eles se virarem contra nós. Os especialistas acreditam que a inteligência artificial agora é inevitável. Existe outra razão mais perturbadora. Se a inteligência das máquinas evoluir, nós poderemos estar nos aproximando de um universo pós-biológico. Você verá muitas mentes brilhantes por aí que criarão essa inteligência artificial simplesmente nunca vista, com relação ao seu próprio modo de pensar e a essa inteligência digital. A própria inteligência artificial poderá projetar versões melhores de si mesma, mais poderosas, imortais, e talvez nos vejamos em uma situação em que o universo será governado por uma máquina quase onipotente. Talvez estejamos vivendo num universo onde as verdadeiras inteligências sejam robôs. Vimos armas que podem parar o inimigo através da destruição absoluta, prendê-los no lugar, imobilizá-los com o medo e até desertar para o novo lar. Se a história se repetir, como sabemos que acontece sempre, as armas do futuro vão ser mais do que estranhas. Elas vão ser inacreditáveis. Não sei você, mas isso me parece muito com o Exterminador do Futuro. Ou o tipo de ficção científica que você espera nunca se tornar realidade. Junte-se a nós para investigar como a vida biológica pode ser um passo evolutivo em um mundo dominado por inteligência alienígena artificial. Quando estamos sentados, nunca paramos. Nossos olhos, a cabeça e o corpo estão sempre em movimento. Então, nós desenvolvemos um mecanismo para imitar esse movimento humano subconsciente. Dentro da pele facial, há alguns atuadores pneumáticos que ficam puxando ou empurrando a pele para podermos recriar as expressões faciais. Quando este robô é operado remotamente, o movimento da cabeça é copiado no robô. Além disso, quando o operador fala alguma coisa, o sistema analisa o que está sendo dito e gera automaticamente o movimento dos lábios. Ser mais parecido com uma pessoa através das expressões, das formas e das dimensões de um humano. E tornamos os movimentos muito mais parecidos com os dos humanos ao compreender e aprender com as pessoas. Então, o que torna único é o que chamamos de controle do corpo todo. Quando analisamos a raça humana, nós estamos nos unindo às nossas máquinas, à nossa tecnologia. Sim, ela está começando com extensões mecânicas como braços e pernas, apenas membros para o nosso corpo humano, mas faz mais sentido viver para sempre do que por, digamos, 75 ou 85 anos. Ao combinar as características realistas dos androides, os cientistas acreditam que logo chegará uma época em que os seres humanos artificiais serão praticamente idênticos às pessoas reais. Uma razão pela qual a inteligência artificial seria uma grande ameaça é que, no caso de uma máquina, ela seria desprovida de amor e compaixão.
haveria apenas lógica pura. E se os humanos fossem avaliados como inferiores, a emoção não teria lugar. Poderíamos ser considerados uma ameaça, algo a ser eliminado. Os computadores vão assumir o lugar dos humanos. O futuro é assustador. Até mesmo Stephen Hawking e o fundador da Tesla Motors, Elon Musk, previram que as máquinas logo poderão ultrapassar e até substituir os humanos. Os robôs estão sendo programados para fazer tudo, de uma cirurgia a dirigir um carro. E os robôs humanoides rapidamente atingem um nível de sofisticação que acreditávamos existir apenas na ficção científica. Os robôs estão em muitos relatos de aparições de OVNIs que envolvem entidades. E claro que há uma grande lógica na ideia de que exploradores extraterrestres teriam ajudantes robôs. Se você faz viagens interestelares, também deve ser capaz de projetar robôs que vão possibilitar a realização de muitas tarefas difíceis e perigosas. Seria o ajudante robô um guardião projetado para proteger a forma de vida biológica? Seria ele simplesmente uma ferramenta para coletar amostras? Não sabemos. Mas se os humanos fossem ao espaço e se houvesse essa tecnologia, eles sem dúvida levariam robôs para realizar o trabalho pesado e as tarefas perigosas e difíceis. Muitos cientistas e pensadores afirmaram que, no final, as máquinas vão dominar o mundo. Os computadores estão ficando mais rápidos e poderosos. Uma hora projetaremos máquinas que vão criar máquinas ainda melhores. Se forem mais espertas que nós, melhor tomar cuidado. Ao ver o que a raça humana vem fazendo com a sua tecnologia, percebemos que ela não está tão distante de uma civilização extraterrestre, considerando que eles também sejam capazes de criar inteligência artificial e ir além, que eles também sejam capazes de se unir às máquinas. A inteligência artificial, atrelada ao poder computacional, é uma combinação muito perigosa. Por isso deve ser controlada de alguma forma. Eu acho que isso, junto ao fato de haver alienígenas lá fora que são inteligentes, provavelmente os leva ao mesmo caminho. Eu acho que a inteligência artificial vai sim colidir no futuro. Mas, enquanto os cientistas convencionais discutem se os robôs estão destinados a dominar ou não a Terra, pescadores de esponjas descobriram um antigo naufrágio 45 metros abaixo da superfície. Ao longo dos próximos 2 anos, os artefatos foram recuperados dos destroços. E entre eles estavam os restos de uma caixa de metal incrustada de coral que remonta ao século II a.C. É o computador mecânico mais antigo já encontrado, antecedendo artefatos de complexidade semelhante em 1500 anos. É uma pequena caixinha com dezenas de rodas dentadas dentro dela. E descobriram que esse computador analógico era utilizado para prever eventos astronômicos. Portanto, foi o primeiro computador a ser criado pela humanidade. Os cientistas americanos que estavam estudando o dispositivo disseram que a descoberta da máquina de Anticítera foi como encontrar um jato no túmulo do rei Tutancâmon. Foi algo tão incrível para eles. Nunca tinham sequer imaginado que os antigos gregos, em 200 a.C., conheceriam dispositivos mecânicos como este. Isso mudou totalmente a forma como encaramos a história antiga. Enquanto as equipes de escavação ainda não determinaram com certeza a origem do navio onde a máquina de Anticítera foi encontrada, a principal hipótese é que tenha sido a ilha de Rhodes. De acordo com relatos da época, Rhodes foi o lar do que atualmente consideraríamos alta tecnologia. No século V a.C., o poeta Píndaro escreveu que Rhodes já era adornada com estátuas que ganhavam vida, e eram criaturas que viviam e andavam. Ele escreveu que, de repente, elas ganharam vida.
Então a pergunta que fica na minha cabeça é... Bom, pensa que você tem um objeto sem vida nas mãos e de repente alguém dá vida a esse objeto. Poderia ser uma referência a algum tipo de máquina? Onde as pessoas de Rhodes obtiveram o conhecimento de como criar estátuas móveis 2.500 anos atrás. Eu acredito que foi como Píndaro disse, que receberam isso dos deuses. Mas quem eram esses deuses? Os deuses eram pessoas reais, extraterrestres que tinham essa tecnologia e a compartilharam com a humanidade. Agora, quando vemos a máquina de Anticítera, há algo em que podemos colocar as mãos, o que demonstra que tinham a capacidade de criar máquinas avançadas 1.500 anos antes do que poderíamos esperar. O ponto é que essa tecnologia realmente existe. E uma tecnologia como essa não está muito longe da robótica. E os extraterrestres poderiam muito bem ter essa capacidade naquela época se acreditarmos no que essa lenda nos diz de cara. A máquina de Anticítera seria a prova de que os antigos gregos tinham uma tecnologia muito mais avançada do que a época em que viviam? E isso pode ser uma evidência de que realmente havia robôs ativos na ilha de Rhodes? E afirmam que também há evidências de que robôs avançados existiam 500 quilômetros ao norte, em outra ilha grega. Lemnos, uma das cidades mais importantes da Grécia. Ela recebeu o nome do deus grego da metalurgia, Hefesto, que teria caído aqui do céu e realmente existiu na Terra, junto com os humanos. Ele é descrito como sendo cercado por robôs automatizados em sua oficina. Ele ligaria as máquinas e elas começariam a se mover, fazendo todo o trabalho duro por ele. Uma das criações mais famosas e surpreendentes de Hefesto foi Talos, um homem gigante feito de bronze que protegia a ilha de Creta. Talos conseguia observar todos os navios que se aproximavam de Creta e arremessar pedras contra esses navios. Ele também era capaz de liberar um calor e, assim, incinerar todo barco ou qualquer coisa que se aproximasse dele. Então, é possível que Talos fosse algum tipo de máquina ou robô? A Grécia não é o único lugar onde histórias antigas podem ser encontradas sobre objetos inanimados que parecem ganhar vida. O Talmud judeu descreve uma figura de barro chamada de Golem, que poderia ganhar vida se inserissem um feitiço em sua boca. Na Índia, um antigo texto em sânscrito chamado Lokapanati fala de máquinas de movimento do espírito, que remontam ao século V a.C. E o texto chinês Li Zhu descreve um robô humanoide sendo apresentado ao rei Mu cerca de 3.000 anos atrás. Há histórias de muitas culturas, do mundo todo, de pessoas que criaram outros seres humanos ou máquinas que eram bem parecidas com os humanos. Quando analisamos a exploração espacial humana, nós enviamos sondas a todos os lugares. Elas não são tripuladas, são pequenas e basicamente só assistem. Agora, sobre a teoria de uma civilização alienígena explorando o cosmos, o meu palpite é que eles façam o mesmo. Eletricidade. Ferramentas elétricas. Grandes máquinas. E a capacidade de explorar os céus. Será que essas tecnologias só ficaram disponíveis nos últimos séculos? Ou tem uma origem antiga que só foi redescoberta recentemente? Será que nossos ancestrais eram capazes dessas realizações incríveis? Ou elas vieram de outra fonte que está além desse mundo? As civilizações eram muito mais avançadas do que nós acreditamos, e literalmente tão avançadas como nós somos hoje. Temos de levar isso a sério, considerando a mão de obra. Estamos olhando para monumentos que levaram um século para serem construídos. Mesmo hoje, temos dificuldade para terminar um projeto desses.
É realmente muito intrigante olhar essas construções, voltar no tempo e pensar: como fizeram isso? Estamos abrindo um pouco a tampa para espiar por dentro e ver o que aconteceu em nossa história. Essa pergunta é uma questão científica e temos de fazê-la constantemente. A resposta possível quanto aos alienígenas terem nos visitado no passado pode ser positiva. Há uma razão muito específica para tudo isso ter sido feito em pedra. Para a posteridade, para durar. Assim, as futuras gerações acabariam encontrando esses monumentos. Somos uma sociedade que pode olhar para esses monumentos antigos e reconhecer que tudo isso foi construído como uma mensagem para que víssemos que nosso passado foi muito diferente do que aquilo que aprendemos na escola. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. A existência deste encobrimento aumenta nossa preocupação atual de que o governo e os cientistas possam estar engajados num plano para ocultar evidências de contato com extraterrestres. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, seria uma experiência de vida extra com os extraterrestres. E como lidará com estes seres alienígenas? Nós vamos ver. Talvez em breve a descoberta de vida em Marte, ou de que já existiu vida em Marte. Quando a verdade extraterrestre for divulgada, Por necessidade, terá que aceitar essa vida como parte da criação. Eles acreditam que Deus criou esse universo infinito, que nós não somos o único formigueiro do deserto. se as teorias estiverem certas, pode conduzir toda a humanidade a um futuro compartilhado com uma sociedade extraterrestre. Cientistas encontraram recentemente indícios de vida microbiana em nosso sistema solar. Mas muitos acreditam que onde há micróbios pode haver uma forma de vida mais evoluída. Em nosso próprio sistema solar, há muitos outros planetas, principalmente luas, consideradas locais onde pode haver vida, mesmo que microbiana bem básica. O impacto de encontrar vida extraterrestre avançada no universo abalaria o planeta inteiro. Um possível local que os cientistas agora pesquisam é a Lua de Júpiter, a Europa. Acredita-se que a Europa seja um mundo de gelo, mas também que, sob o gelo, possa haver um núcleo aquecido. A atração gravitacional de Júpiter é tão forte que alguns acreditam que ela aqueça a Europa. Alguns cientistas especulam que se pudéssemos enviar uma sonda até lá, para perfurar o gelo, e encontrássemos um oceano, poderíamos descobrir formas de vida que sobrevivem e prosperam lá há possivelmente milhares de anos. Mas não sabíamos que existiam. Estamos fazendo essas descobertas em nosso próprio quintal, mas em uma escala cósmica. Isso não é nada. É como se fôssemos até a varanda para olhar, mas ainda não descêssemos as escadas. Mas os cientistas também procuram por vida em planetas distantes similares à Terra. Parece haver muitas provas relativamente consistentes em relação a homens e mulheres abduzidos. Há também algumas provas de que os abduzidos foram colocados em contato com crianças híbridas em naves espaciais. E que parecem ter algumas características humanas e algumas características que não são muito humanas. De que eles têm algum interesse em nosso processo reprodutivo. Poderiam as histórias de encontros com bebês híbridos não ser fantasia, mas um processo de condicionamento para nos preparar para o dia em que o propósito alienígena for finalmente revelado? Mas se nós estamos sendo sutilmente e estrategicamente alterados, o que isso vai causar afinal? O caso de Kera, de 1972, é, na minha opinião, uma das aparições de OVNIs mais extraordinárias de todos os tempos. Ele envolveu o que de fato parecia ser um tipo de mini-sonda,
Uma nave pequena, aparentemente metálica, vista por um garoto sobrevoando uma plantação de arroz. Uma testemunha avistou o OVNI no arrozal e o descreveu como um tipo de mini-nave. Era algo que você poderia literalmente segurar no colo. E ele pensou, certo, isso é algo muito estranho. Então ele vai e leva um amigo à plantação. Agora os dois veem um objeto misterioso. Por fim, o OVNI vai embora, mas os garotos não tinham fotos, não tinham nada para guardar como evidência. Algumas testemunhas de contato imediato dizem ter visto robôs junto aos OVNIs. Mas se há alienígenas fazendo um reconhecimento da Terra, isso indica que os robôs podem ser capazes de realizar parte da pesquisa e talvez até mais. Se essa história realmente for verídica, essa coisa pode ser algum tipo de sonda alienígena enviada para explorar o planeta Terra e talvez para coletar amostras da superfície do nosso planeta. Os especialistas sugerem que uma forma de explorar a galáxia seria por meio de uma sonda que se autorreplicasse. Uma teoria é que ele tivesse se construído sozinho. A ideia de uma máquina capaz de se autorreplicar é a de que uma sonda, provavelmente de inteligência artificial, faça uma cópia exata de si mesma, criada a partir de recursos encontrados durante a sua viagem pelo cosmos. Uma máquina é capaz de grandes distâncias, é um objeto físico, a uma velocidade incrível e o universo é muito vasto. Será que alguns avistamentos poderiam ser sondas de inteligência artificial em busca de informações? Um dos tipos mais comuns de OVNIs, visto há décadas, é o pequeno ponto de luz esférico. Será que estamos falando de sondas de inteligência artificial? De máquinas capazes de se autorreplicar, projetadas por uma civilização extraterrestre? É algo que pode ter se espalhado por toda a galáxia? É possível criar robôs autoconscientes que sejam totalmente autônomos e enviá-los para explorar o universo sem assistência? E esses robôs seriam capazes de se autorreplicar indefinidamente usando materiais encontrados em planetas distantes? Que seres extraterrestres podem já ter desenvolvido essa tecnologia? É inteiramente possível que uma civilização avançada, e falo de algo muito mais avançado do que nós na Terra, pudesse desenvolver essa tecnologia de máquinas autorreplicantes e então enviar robôs artificialmente inteligentes para o espaço, como sentinelas que fazem uma varredura diária bem mais rápido do que a própria civilização poderia fazer com sondas tripuladas. Isso é algo que já deve ter um amplo uso por diversas civilizações extraterrestres. As máquinas são uma ideia incrível que se reflete em histórias antigas de extraterrestres vindo à Terra, de seres de luz sem forma que surgiram e criaram uma civilização. Isso sugere que utilizavam algum tipo de robô autorreplicante que tinha a capacidade de utilizar formas genéticas, talvez importadas do planeta natal, e que podiam se manifestar em outro planeta, no nosso caso, na Terra. É possível que evidências de robôs autorreplicantes possam ser encontradas em antigos textos históricos e religiosos, e se for assim, a humanidade atual estaria apenas se conectando com um conhecimento disponível na Terra há milhares de anos. Conhecimento que pode ter sido trazido para cá por viajantes espaciais extraterrestres. O conceito de que formas de vida extraterrestre possam ter vindo para a Terra primeiro como máquinas ou robôs não é apenas provável, mas lógico. Se existissem sondas alienígenas nas proximidades do planeta Terra, as implicações seriam gigantescas. Sabemos que a NASA e a Agência Espacial Europeia são capazes de projetar sondas espaciais que podem chegar perto de cometas. Se existem sondas alienígenas lá fora, nossa tecnologia está evoluindo o suficiente para ir e buscar a sonda inteira.
Isso responderia, de uma vez por todas, ao questionamento se estamos ou não sozinhos. Porque se somos visitados por sondas, agora podemos alcançá-las. Eu acho que a inteligência artificial será a chave para entender essas formas avançadas de vida. A maioria dos cientistas acredita que a vida alienígena será de natureza mais mecânica que biológica. Nós não os encontraremos vivendo em cidades grandes ou em um planeta como a Terra há milhões de anos-luz. Mas provavelmente veremos uma vida alienígena muito mais próxima aos recursos do nosso universo, que são basicamente o que essas máquinas de inteligência artificial estarão buscando. Máquinas avançadas podem ser projetadas para uma vida muito mais longa que a de um astronauta. Quando enviarmos uma às estrelas, não nos importaremos que ela demore 5.000 anos para chegar ao nosso vizinho mais próximo. Ela não envelhece, não morre, não se deteriora. Aquele ser mecânico que somos no processo de criação provavelmente será nosso primeiro astronauta nas profundezas do espaço. Certamente a ideia de encontrar uma sonda alienígena não é tão descabida, porque isso é exatamente o que a raça humana está fazendo. Então, não seria improvável que os alienígenas estivessem fazendo o mesmo. Muitos OVNIs poderiam ser máquinas autônomas. Pode ser que a maioria dos OVNIs existentes não tenha tripulação, que não haja uma entidade biológica ou alienígena, ou pessoa dotada de inteligência atrás dos controles. Eles podem ser apenas sondas artificialmente inteligentes, muito parecidas com as que nós enviamos. Os cientistas acreditam que uma vasta integração de inteligência artificial é a única forma de o ser humano navegar no futuro. Acredita-se que, quando fizermos contato com uma civilização alienígena, ele se dará por meio de uma máquina mecânica ou uma inteligência artificial. O universo pode ter mais inteligência artificial que vida biológica. E as razões para isso são realmente evolutivas. A vida é frágil demais para sustentar longos períodos de existência independente. Na verdade, a ideia é que qualquer civilização biológica queira tratar dessas questões, bem como aprimorar-se e também modificar-se. Nós temos que ter criações digitais, ter inteligências artificiais essencialmente como nós, mas que sejam imortais, que não envelheçam ou se deteriorem ou morram em uma viagem espacial de milhares de anos. Aquela cópia digital de quem somos poderia ser enviada ao cosmos. E a distância que viajariam realmente não importaria, porque quando chegassem lá, estariam vivos para dizer oi. Quando humanos vão para o espaço, é muito difícil, é perigoso e demorado, e é bem mais fácil enviar robôs. E se nós fazemos isso, com certeza os extraterrestres também fazem isso. Cidade de Nova York, julho de 1996. O sismólogo Dr. Paul Richards e sua equipe na Universidade de Colômbia fazem uma declaração surpreendente. Eles descobrem que enquanto uma rotação completa da superfície da Terra leva 24 horas, o núcleo de ferro no centro do nosso planeta, na verdade, gira mais rápido. Eles estavam medindo a rotação do núcleo da Terra em relação à superfície da Terra. E o que eles descobriram foi que ela não era constante. E isso levou as pessoas a acreditarem que havia uma desconexão entre os dois. Talvez não seja rocha derretida, podia ser apenas ar. Então, quando você junta todos esses dados, ele deixa aberta a ideia, a hipótese de que a Terra é oca. Poderia mesmo haver um vasto espaço oco embaixo da superfície da Terra? Parece loucura. Porém, por milhares de anos a crença persistiu de que embaixo de nossos pés não há só cavernas e túneis, mas todo um mundo subterrâneo. A ideia da Terra Oca é a de que nós vivemos numa casca e que dentro da Terra tem uma cavidade que é oca, com sua própria atmosfera, seus próprios animais e possivelmente seus próprios habitantes. O conceito de uma terra oca precede até mesmo a palavra escrita. Nós temos pictogramas, artes rupestres,
coisas que descrevem desde deidades saindo da Terra ou o homem tentando se comunicar com deidades na Terra. E é daí que a ideia da Terra Oca vem. De todas as lendas antigas sobre a Terra Oca, talvez a mais intrigante seja uma que envolve o Jardim do Éden. Existe uma lenda antiga que foi registrada num texto muito antigo, chamada de Sefer Temuná, o livro da imagem. A lenda nos conta que uma caverna chamada Marpelá é a passagem para o Jardim do Éden, que existe dentro da Terra. Mas eis a pergunta interessante. Um jardim numa caverna? Não funciona desse jeito. Jardins têm vida vegetal que cresce e precisa do sol. Mas dentro da Terra existe um sol interno. Será que Adão e Eva viveram num paraíso exuberante no subterrâneo? A noção incrível de que pessoas poderiam habitar espaços subterrâneos foi abraçada não só em tempos antigos, mas também na era moderna. Inclusive, na virada do século XX, o fascínio com a Terra Oca era tão forte que uma nova geração de cientistas e exploradores saíram para encontrar provas da existência da assim chamada Terra Interior. Talvez a mais fascinante dessas expedições foi a liderada pelo oficial naval americano chamado Almirante Richard E. Byrd, em 1926. O almirante Richard Byrd foi um aviador e explorador americano bastante famoso. E ele alegava que, em uma de suas viagens para o Polo Norte, numa aeronave, ele passou por cima de um ambiente que era verde e exuberante, com animais quase como se fosse o Jardim do Éden, por assim dizer. Em outras palavras, o que foi visto, talvez, pelo almirante Byrd, no Polo Norte, foi, na verdade, a entrada para um mundo paralelo. Uma existência paralela que existia e coexistia com a Terra em si. Será possível que o almirante Byrd viu uma entrada para a Terra Interior no Polo Norte? Quase um século depois de sua suposta descoberta, não há como saber ao certo. Mas a ciência moderna está tentando resolver esse mistério antigo, conduzindo estudos sísmicos no interior do planeta. À primeira vista, as milhares de pessoas que descreveram o mesmo OVNI em um período de 2 anos parece ser uma evidência convincente. Mas será que é mesmo? Depois que uma comunidade se interessa em relatos de OVNIs, sempre haverá mais relatos. As pessoas ficam mais suscetíveis a ver coisas porque estão empolgadas pelo que vêm ouvindo. Se um objeto foi visto em um telescópio ou radar rastreado pela polícia e foi claramente fotografado por várias testemunhas de vários ângulos, e sua posição pode ser triangulada, isso seria o mais próximo de uma prova real. Isso convenceria bem mais pessoas. E mesmo agora, com mais de 2/3 do mundo carregando uma câmera, ainda não temos uma imagem verdadeiramente convincente de vida extraterrestre. O fato é que humanos não são testemunhas confiáveis, mesmo com coisas que vivemos pessoalmente. A memória não é um registro perfeito da realidade, e sim um processo de reconstrução que é influenciado por muitos fatores. Quando lembramos de um evento, nós o recriamos em nossa mente. Detalhes podem mudar e informações novas podem afetar bastante como relembramos de um evento. Na empolgação de supostamente ver um OVNI, até a percepção de tempo pode ser alterada. A adrenalina tem um papel fundamental. Ela aumenta os batimentos cardíacos, a pressão arterial e a respiração. Ela altera como o cérebro processa informações e pode alterar nossa percepção do tempo, mais devagar. Por isso, essa percepção alterada do tempo pode impactar toda uma experiência e uma lembrança como a de ter visto um OVNI. O ex-agente do Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea, Richard Doty, entrevistou centenas de testemunhas de OVNIs durante sua carreira. Se a testemunha é entrevistada logo após o incidente, elas têm aquilo mais fresco na memória, têm a melhor recordação possível, cheia de detalhes e informações. Mas se você espera uma semana, um mês ou um ano,
Essas recordações serão exageradas com base em outras informações que a pessoa ouviu, e você pode descartar se passou mais de uma semana. A maioria dos relatos foram coletados mais de uma semana após os eventos. Com a fotografia sendo questionada e com a dúvida sendo lançada sobre os relatos, será que ainda existe algum elemento desse arquivo que possa ser examinado? O fato de muitas testemunhas serem militares e policiais, para mim, isso é um ponto positivo. Testemunhas militares são mais confiáveis do que civis, principalmente por conta do seu treinamento, do seu profissionalismo e de como são treinados para observar certas coisas, especialmente em combate. O Major-General Wilfred D. Brower era o oficial sênior responsável em investigar esses avistamentos para o governo. Ele entrevistou os pilotos, os operadores de radar, ele juntou todos os documentos e, no final de tudo isso, sua conclusão foi que o objeto não tinha explicação. Ele é uma testemunha incontestável. Mas Chris Bader acredita que nenhuma testemunha é realmente incontestável. Policiais, pilotos e militares também podem se enganar. Eles podem realmente ter mais certeza de que estão vendo algo, mesmo se a evidência é ambígua. Mas enquanto a causa dos incidentes pode ser questionada, uma coisa não pode ser negada. Havia algo no céu em novembro de 1989. Mas se não era uma nave extraterrestre, então o que era? Quando olhamos a totalidade do que foi relatado, o que parece ser consistente são os raios de luz indo da nave até o solo. Podiam ser holofotes ou sinais de alerta, mas também poderiam ser raios de um sistema de propulsão de íons. E essa tecnologia já existe aqui mesmo na Terra. Alguns desses OVNIs triangulares podem ser explicados facilmente por um Boeing VC-25 ou um bombardeiro furtivo B-2. Mas a teoria mais interessante é de que fosse um TR-3 Black Manta. Se as histórias sobre sua existência forem reais, ele não é nada menos que um avião espião furtivo subsônico da famosa Lockheed Skunk Works. Essa nova tecnologia poderia certamente parecer de outro mundo e seria algo que os militares americanos provavelmente teriam interesse em encobrir ou em divulgar como sendo uma atividade OVNI, em vez de um equipamento militar de última geração. Dizem que ele usaria mercúrio altamente pressurizado acelerado por energia nuclear, que permitiria que ele voasse em altíssimas velocidades e realizasse manobras rápidas nos 3 eixos. Mas e os sinais nos radares? O plasma gerado reduziria sua assinatura em radares, tornando-o quase invisível em radares e indetectável pelo controle de tráfego aéreo e outros sistemas de defesa. Evidências sugerem que as regiões de OVNI do mundo podem estar conectadas com uma conspiração alienígena contra o planeta Terra. E de acordo com relatos do deserto do Novo México, eles não estão trabalhando sozinhos. Dulce, Novo México, agosto de 1979. Phil Schneider é um engenheiro do Exército trabalhando com um grupo responsável por construir uma série de túneis na região. Ao chegar embaixo, ele se surpreende com a presença de um alienígena de mais de 2 metros de altura. E atrás dele há outros conduzindo várias operações numa base subterrânea. Uma batalha iniciada. Quando a poeira se assenta, a caverna está cheia de humanos e alienígenas mortos. Como uma raça alienígena seria capaz de manter uma base próxima a uma instalação norte-americana de máxima segurança? De acordo com Phil Schneider, a resposta é simples. Existem uma base secreta na área e ninguém parece saber ao certo quem a controla. Eu acho que os militares podem ter capturado ou recebido tecnologia alienígena. É lógico que eles iriam fazer segredo disso, porque a verdade é que qualquer um que tiver uma tecnologia mais avançada pode governar o mundo. Menos de um ano depois de trazer a história a público, Phil Schneider é encontrado morto em seu apartamento. Oficialmente, a sua morte é considerada suicídio, mas muitos acreditam que ele teria sido assassinado por saber demais. Desde então, tem havido vários relatos de testemunhas sobre um laboratório secreto, cheio de horrores além da imaginação. Seres humanos eram mantidos em gaiolas, aprisionados, e eles estavam sofrendo. Seria esse segredo aterrorizante, o âmago secreto das regiões de OVNI? Haveria lugares onde humanos e alienígenas estariam conspirando contra o resto do mundo?
E se for verdade, quanto tempo ainda teremos até essa conspiração se transformar em agressão aberta? Os alienígenas estão trabalhando com os militares americanos que dão proteção a eles. E nessa base, eles coletam órgãos de seres humanos. Se já existe uma grande quantidade para criar um depósito de órgãos que eles usam para pesquisa de célula-tronco e de DNA para criar uma espécie totalmente diferente. Pode ser que extraterrestres tivessem um plano secreto? Um plano que poderia envolver a preparação dos humanos para um futuro intergaláctico. Ou talvez, como alguns sugerem, um desejo de procriar conosco e populacionar o planeta Terra com uma raça híbrida. O motivo pelo qual eu acho que extraterrestres estão sequestrando cidadãos, abduzindo-os, é devido a um objetivo genético. Em algum lugar no tempo, alguém mudou o código genético e nós nos tornamos quem somos hoje. E eu acredito que isso ainda acontece hoje. Ou nós sobrevivemos a isso, ou somos algo experimental, ou somos um tipo de animal doméstico. Eu não sei. Isso precisa ser estudado. Mas eu acho que você tem que voltar para a documentação da história antiga, porque ali estão as evidências que você deseja. A evidência sugere que extraterrestres apenas nos visitaram num passado remoto. De fato, eles nunca partiram. Há um tipo de cenário de abdução claramente acontecendo nos dias de hoje. Há algum tipo de hibridação ou interação de cruzamento de espécies? O natural é considerar nosso interesse na biologia de outras espécies. E, obviamente, temos zoológicos, fazemos pesquisa animal. Nós os usamos para teste de drogas. Mas quanto a biologia deles está próxima da nossa e quanto isso pode ser útil para nós? Você tem que se perguntar se não há um plano alienígena maior para essas milhares de abduções relatadas. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. Acho que há mais do que um tipo de ser vindo para cá. Eu diria que há planos alienígenas no plural. E eu acho que muito do que dizemos sobre abdução não é realmente uma abdução no sentido verdadeiro da palavra. Eu acho que em muitos casos, ao menos no meu, eles estavam tentando ajudar. E se estamos lidando com uma ou mais inteligências, talvez eles tenham planos diferentes. Mas talvez tenha alguma coisa ali que seja aliado para a evolução de humanoides. E nós somos o último modelo. Pode ser que os numerosos relatos de abduções, não só recentes, mas também do passado, realmente forneçam evidências de um plano extraterrestre. Um plano não só para se comunicar conosco, mas para que nós nos comuniquemos através deles. Se for assim, qual é a mensagem? Estamos sendo preparados para um futuro brilhante? E pode ser que essas chamadas abduções sejam um conjunto do nosso passado remoto? Um fato parece claro. Muitos acreditam que o contato está sendo feito. E o futuro da humanidade pode estar mais próximo do que pensamos. Alamogordo, Novo México, 1975. Ted Davenport, de 16 anos, está acampando sozinho num deserto próximo. À noite, ele sai da sua barraca e se surpreende ao ver um grupo de pequenos seres humanoides. Ele desmaia. 5 anos depois, Ted está na marinha quando sofre um grave acidente e é levado ao hospital com urgência. Uma ressonância magnética revela um implante metálico em seu cérebro. Os médicos se recusam a extrair. Davenport alega que os alienígenas usaram o implante para controlar não só o seu cérebro, como também os cérebros dos médicos que o atenderam.
Muitos especialistas acreditam que se nós estamos sendo monitorados, esse pode ser o menor dos nossos problemas. Arizona, 5 de novembro de 1975. Travis Walton é um madeireiro trabalhando numa floresta do Arizona. Após o fim do seu turno, a equipe está voltando para o acampamento quando avistam uma luz brilhante por trás de uma colina. Quando eles se aproximam, encontram a fonte da luz brilhante, um enorme disco cinza. Walton e os outros operários param para investigar. Walton supostamente desmaia do local da abdução e só conseguia se lembrar de algumas horas do encontro. Mas o mais chocante é que 5 dias tinham passado. Pouco tempo depois, ele e a equipe passaram por um teste do polígrafo. Eles foram questionados: você disse a verdade sobre ter visto um OVNI quarta-feira passada quando Travis Walton desapareceu? Todos responderam sim. Será que os alienígenas podem manipular conceitos como o tempo e o espaço? E se sim, será que os alarmantes relatórios de encontros pelo mundo servem apenas para ressaltar o quão vulnerável está a raça humana à dominação extraterrestre? Phoenix, Arizona, março de 1997. Moradores observam deslumbrados um grupo de luzes brilhantes surgir no céu. Elas são vistas ao norte e parecem estar imóveis no ar. Próximo à fronteira de Nevada, pessoas dizem ter visto uma enorme formação triangular de luzes correndo pelo céu em direção ao sul. Milhares de pessoas observam o objeto percorrer 482 quilômetros de Phoenix até Tucson. Na manhã seguinte, as luzes de Phoenix saem na primeira página de todos os jornais dos Estados Unidos. Especialistas consideram esse incidente um dos maiores avistamentos urbanos em massa da história. Normalmente só temos uma única evidência visual para analisar. No caso das luzes de Fênix, nós temos vários ângulos, várias câmeras, várias testemunhas. Aquilo foi real. 24 de junho de 1947. O piloto Kenneth Arnold está numa missão de busca e salvamento nas montanhas Cascade quando avista 9 naves espaciais convexas voando numa velocidade supersônica. Arnold relata o seu encontro à imprensa e descreve os OVNIs como voando igual a um disco deslizando sobre a água. O relato chama a atenção de um repórter do jornal Chicago Sun e o termo disco voador entra para o léxico moderno. Até hoje, as montanhas Cascade são consideradas um dos principais locais de encontro com OVNIs, levando o NORAD e o SETI a fixar bases na área. Eupen, Bélgica, 29 de novembro de 1989. 2 policiais patrulham uma zona rural quando avistam uma luz ofuscante vinda de um campo. Ao chegar ao local, eles encontram um enorme triângulo preto pairando silenciosamente no céu. Luzes ofuscantes emanam das 3 pontas, enquanto um ponto luminoso vermelho continua piscando no centro. Os homens olham deslumbrados enquanto o OVNI começa a se movimentar em direção a uma cidade próxima. Eles vão imediatamente atrás do objeto. Ao chegar em Eupen, eles se juntam a dezenas de pessoas encantadas com a nave que paira acima da cidade por mais de 30 minutos. Até o fim da noite, estima-se que 1.500 pessoas relataram o encontro com o OVNI neste único evento de avistamento em massa. Nos 2 anos seguintes, a Bélgica passou por uma onda de avistamentos de triângulos pretos que deixou as autoridades ansiosas por respostas. Em várias ocasiões, caças F-16 foram ordenados a interceptar os objetos. Mas todas as vezes que tentaram focar nos triângulos com seus sistemas de localização, eles misteriosamente falharam e voltaram a funcionar assim que os objetos saíram do alcance. Até essa onda chegar ao fim, em 1991, quase 13 mil pessoas alegaram ter visto um OVNI. Céticos afirmam que os triângulos pretos são aviões furtivos dos Estados Unidos em manobras de rotina. Mas após analisar relatórios de radar, até a Força Aérea nega essas alegações. O governo sabia que os objetos estavam lá e que não eram nossos. Então a pergunta é, de quem eles eram?
A onda belga de OVNIs ainda é uma das séries de encontros mais amplamente documentadas da história. Um contato imediato de segundo grau é quando acontece não só o fenômeno visual, mas também são encontradas evidências físicas. Parece haver muitas provas relativamente consistentes em relação a homens e mulheres abduzidos, de que eles têm algum interesse em nosso processo reprodutivo. Há também algumas provas de que os abduzidos foram colocados em contato com crianças híbridas em naves espaciais e que parecem ter algumas características humanas e algumas características que não são muito humanas. 3 anos depois, Brad Olden alega que ele foi novamente visitado e abduzido por alienígenas cinzentos. Eu fui levado por 2 pequenos alienígenas para uma área que eu nunca tinha visto antes. Depois de alguns minutos, eu pude ver que ele era um híbrido feminino. Ela estava carregando uma criança pequena com ela. E quando se aproximou, eu também pude ver que a criança que ela carregava era um híbrido feminino. Eu senti uma ligação com a criança, o que me levou a crer que ela devia ter algo de mim. Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo. Poderiam as histórias de encontros com bebês híbridos não ser fantasia, mas um processo de condicionamento para nos preparar para o dia em que o propósito alienígena for finalmente revelado? Mas se nós estamos sendo sutilmente e estrategicamente alterados, o que isso vai causar afinal? E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E estão tendo relações com os seres humanos. Estamos vendo extraterrestres cruzando com os seres humanos como parte de uma troca entre famílias que existem há muito tempo. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Será que há outra coisa mais hedionda por trás de tudo isso? Que é... vamos acabar com os terráqueos e então trazer essa nova raça que podemos controlar? A família humana vai muito além da vida na Terra. Seres humanos extraterrestres podem estar vindo aqui para reabastecer seu suprimento de genética. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte para eles. Será que os extraterrestres estão realmente cruzando com os humanos para realizar um propósito alienígena secreto? Será que eles estão melhorando nossa composição genética? Ou eles estão fazendo experiências com o nosso DNA para um dia nos substituírem por uma raça humana superior? Quando me perguntam se existe um propósito alienígena ou se existe alguma coisa que possamos fazer para detê-los, bom, se esse propósito realmente existe, eu tenho más notícias para você. Não podemos fazer nada. Talvez um dia a gente descubra que uma invasão alienígena vem ocorrendo na Terra há milhares de anos. Fevereiro de 1996. Cientistas a bordo do Columbia testemunham uma coisa de outro mundo. Enquanto faziam testes num campo magnético, uma corda a quilômetros da nave é cercada por objetos cujos movimentos parecem tremendamente com os da ameba ou do plâncton. As criaturas que vivem no nosso céu seriam inofensivas ou monstros perigosos? O que aconteceria se a nossa atmosfera mudasse drástica e repentinamente, permitindo que essas criaturas a transpusessem? As descobertas recentes de depósitos massivos de micro-organismos vivos na nossa atmosfera revelam que eles possuem uma resistência surpreendente à radiação ultravioleta, algo de que somos protegidos pela camada de ozônio. Há décadas lutamos contra a diminuição da camada de ozônio, mas em 2010 a NASA anunciou que uma das camadas da atmosfera superior teria colapsado inexplicavelmente.
Uma Terra bombardeada por raios ultravioleta poderia criar um habitat ideal para essas criaturas alienígenas não inteligentes. E essa massa gigante de criaturas gelatinosas não poderia trazer uma destruição sem precedentes para o nosso planeta? São Pablo, Califórnia, setembro de 1948. O coronel reformado do Exército dos Estados Unidos, Horace Eakins, e um amigo olham para o céu e veem um bombardeiro voando baixo sobre suas cabeças. Mais adiante, eles avistam um OVNI diferente de todos os outros vistos anteriormente. Eles os descreveriam como uma ameba enorme flutuante com uma mancha preta próxima ao centro, como se fosse o núcleo de uma célula gigante. A anomalia se dirige para o leste antes de desaparecer sem deixar vestígio. 2 anos mais tarde, outro encontro levanta a hipótese de que haveria criaturas estranhas vivendo no céu. 2 oficiais de polícia avistam um OVNI e o perseguem até um campo onde acreditam que ele teria pousado. Mas em vez de uma nave espacial, eles encontram uma massa cintilante arroxeada que parece de natureza orgânica. Os especialistas a chamam de água viva estelar. Mas antes que a massa gelatinosa possa ser coletada para análise, ela dissolve, deixando as autoridades sem saber a sua origem. De acordo com o folclore, esses depósitos de material gelatinoso costumam aparecer depois de chuvas de meteoros. Essa substância estranha poderia ter origem extraterrestre, sendo transportada para a Terra por meteoros? Ou os meteoros estariam atropelando enormes criaturas no céu? Nós tivemos 2 ocorrências na década passada quando um meteoro ou cometa chegou bem próximo ou mesmo entrou na atmosfera e deixou alguma coisa para trás. Que tipo de criatura poderia existir na atmosfera superior da Terra e que pistas os cientistas estariam procurando que poderiam finalmente explicar esse fenômeno assustador? Na década de 70, o renomado astrofísico Carl Sagan aventou a hipótese de que poderia haver organismos gelatinosos, que ele chamou de flutuadores, vivendo na atmosfera superior de Júpiter. Mal sabia ele que criaturas similares podem estar rondando a atmosfera superior terrestre. Até agora, nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. A busca por seres extraterrestres continua, e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Próxima à Terra, a atmosfera é uma grande mistura de gases, produzindo fenômenos espetaculares que a ciência ainda está tentando entender. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? Mas alguns especialistas acreditam que muitos espetáculos de luzes atmosféricas seriam, na verdade, causados por extraterrestres. Será que alguns grandes fenômenos atmosféricos poderiam influenciar organismos de outros mundos? E se for o caso, qual seria o seu objetivo real? Eles poderiam ser uma ameaça iminente para a humanidade? Noruega, 9 de dezembro de 2009. O Instituto Norueguês de Meteorologia recebe vários telefonemas depois de milhares de pessoas terem testemunhado uma espiral gigante de luz no céu noturno da cidade. Ela teria pairado no ar por quase 3 minutos antes de desaparecer. Alguns acreditam que a espiral poderia ter sido consequência de experimentos conduzidos a centenas de quilômetros ao sul no acelerador de partículas LHC do CERN, na Suíça. Outros acreditam que isso poderia ter sido resultado de um teste russo mal sucedido de foguete. Mas os ufólogos têm uma explicação diferente. Eles acreditam que os que viram a espiral teriam, na verdade, testemunhado a abertura de um buraco de minhoca, uma passagem pelo tempo e pelo espaço, através da qual os alienígenas poderiam percorrer grandes distâncias de espaço interestelar num piscar de olhos. Mas depois de negar qualquer envolvimento, os russos mudam a sua história e confirmam que a anomalia seria, na verdade, um dos seus foguetes que teria perdido o controle. Seriam as espirais da China e da Noruega buracos de minhoca interestelares?
E por que os russos teriam mudado a sua história? A espiral poderia representar um vazamento potencial de inteligência vital, ou ela seria um perigo capaz de causar pânico mundial. As anomalias atmosféricas vêm justificadas pelos governos como meras inversões térmicas, mas testemunhos recentes de vários avistamentos de espirais se movendo pelo céu têm feito com que os especialistas acreditem haver algo misterioso por trás da sua existência. Fargo, Dakota do Norte, 1º de outubro de 1948. Um piloto da Guarda Nacional em manobras de rotina avista uma estranha bola de fogo movendo-se numa velocidade vertiginosa. Apesar de seus 30 centímetros de diâmetro, o objeto se precipita em direção ao caça. O piloto vai atrás da esfera, dando início a um jogo perigoso de gato e rato. Depois de cerca de 30 minutos, a corrida bizarra chega ao fim com o pequeno OVNI sumindo de vista. O objeto de Fargo possui uma semelhança impressionante com um fenômeno atmosférico raro chamado de raio globular, que são esferas de energia elétrica que aparecem nas tempestades. Em vez de se precipitar instantaneamente para a Terra como os relâmpagos convencionais, o raio globular pode durar muito mais tempo e se mover em qualquer direção antes de explodir. Mas o incidente de Fargo durou mais de meia hora, muito mais do que qualquer ocorrência registrada de raio globular. E segundo o relato oficial do piloto, ele afirma ter podido sentir os pensamentos por trás do comportamento do OVNI. Pouco tempo depois, os militares iniciam um estudo de todos os encontros com OVNIs. Eles querem saber se o objeto de Fargo poderia ser, na verdade, algum tipo de animal. Seria possível? Será que alguns OVNIs poderiam, na verdade, ser algum tipo de formas biológicas vivendo na nossa atmosfera superior? Em 2009, cientistas indianos lançam um balão na estratosfera terrestre para coletar amostras de partículas. Mas o artefato volta, trazendo uma bactéria desconhecida, que demonstra uma resistência significativamente maior à radiação ultravioleta. Bem maior do que qualquer criatura similar na Terra. Essas formas de vida estranhas e microscópicas poderiam ter vindo do espaço. Em fevereiro de 2013, descobertas de água-viva estelar na Inglaterra fazem com que muitos as associem com o meteorito de Chelyabinsk, na Rússia. Essas substâncias gelatinosas poderiam ser as carcaças de criaturas semelhantes a amebas gigantes que vivem na nossa atmosfera? Décadas de avistamentos de OVNI revelaram que muitas das anomalias atmosféricas brilhantes que iluminam os nossos céus poderiam ser formas de vida alienígenas. Algumas seriam OVNIs camuflados, enquanto outras poderiam ser, na verdade, criaturas semelhantes à ameba, que vivem na atmosfera superior da Terra, que os ufólogos chamam de criaturas. E a presença delas levanta uma série de questões perturbadoras. Quantas formas desse tipo de vida não inteligente existiriam? Qual o tamanho da sua população? E será que elas poderiam ser uma ameaça para a humanidade? Se a atmosfera vulnerável da Terra entrasse em colapso de repente, nós nos tornaríamos presa dessas criaturas alienígenas. Os extraterrestres estão entre nós. Se estão, de onde eles vêm e o que eles querem? Mais de 2 décadas atrás, um documento assustador começou a circular entre os ufólogos, descrevendo a presença de extraterrestres ocultos no nosso planeta. O livro é conhecido como Projeto Planeta Azul. O documento descreve mais de 150 espécies de extraterrestres que já visitaram ou estão visitando o nosso planeta. Ainda mais perturbadora é a forma detalhada como o documento descreve as raças alienígenas. Quase como se o autor fosse uma testemunha ocular. O Projeto Planeta Azul diz que mais de 150 espécies extraterrestres visitaram a Terra. Ele fala dos cinzentos, dos nórdicos e até dos reptilianos. Aqui na Terra, nós temos espécies diferentes e raças diferentes de seres humanos. E muitas pessoas que foram abduzidas descrevem variações do que nós chamamos de os cinzentos. São seres pequenos, com membros finos, 1 metro, 1,20 m de altura, cabeça grande e inchada, olhos pretos, amendoados. Mas o interessante é que todos são parecidos.
O que acontece depois depende de quem está contando a história. Pode ser desde um experimento violento até uma volta ao redor do planeta na espaçonave. Esses são os tipos de relato mais comuns. Entre as espécies maléficas descritas no livro estão os rigelianos subaquáticos e os reptilianos. O livro Projeto Planeta Azul os qualifica como criaturas perigosas que, em alguns casos, exigem sangue e fluidos humanos para sobreviver. De acordo com o Projeto Planeta Azul, nem todas as espécies alienígenas desejam a aniquilação humana. Há os nórdicos, uma raça de humanoides altos, supostamente pacíficos e interessados na salvação humana. No entanto, a variedade de espécies descrita pelo livro levanta a questão de como tantos extraterrestres podem existir na Terra e em seus arredores sem o nosso conhecimento. O Projeto Planeta Azul diz não apenas como estas criaturas estranhas se escondem, mas onde. Nos anos 40, surgiram relatos de que a nossa Força Aérea coordenou aterrissagens de naves extraterrestres. E foram firmados tratados com várias raças alienígenas, nos quais elas concordaram em nos dar acesso à tecnologia. E eu acredito que nós tivemos algum tipo de interação com estas espécies, porque na época daqueles experimentos, a nossa indústria avançou incrivelmente a partir de 1945 ou 47. Muita gente diz que foi por causa da guerra, mas estamos falando de tecnologias que não existiam antes. Como isso aconteceu? Com a ajuda dos extraterrestres, nós tivemos acesso à tecnologia, mas o que demos em troca? Qual foi esse acordo? A quem essa base realmente pertence? E, finalmente, quem ou o que está por trás de tudo isso? Olhos grandes e saltados, sem cabelo, são eles que nos abduzem durante a noite. Nos arredores de Dutch, no Novo México, existem relatos de uma grande instalação subterrânea. Uma base secreta, com vários andares, tudo bem escondido. Se os teóricos estiverem certos, no subsolo da reserva indígena Apache Icaria, há uma cidade oculta onde os extraterrestres operam longe dos olhos do público, mas lado a lado com o governo americano. Todos eles tinham histórias muito estranhas para contar. Luzes inexplicáveis e OVNIs no céu. Pessoas que viram criaturas estranhas correndo pela floresta à noite. É bem óbvio que alguma coisa está acontecendo lá. Com 7 andares e mais de 18 mil seres extraterrestres, a base abrigaria experimentos que vão de testes com armas avançadas, à criação de híbridos de humanos e lagartos. Quanto mais profundo o andar, maiores são os segredos. Em alguns destes andares, a pesquisa é mais voltada para as necessidades dos extraterrestres do que para as necessidades humanas. E nós ouvimos falar de projetos que estariam sendo feitos que são extremamente perturbadores. Por exemplo, um tonel de partes humanas no qual os extraterrestres mergulham para absorver nutrientes pela pele. Andares onde ocorre fertilização in vitro ou versões de extraterrestres cultivadas em proveta. E todas essas coisas poderiam estar ocorrendo em uma base, aqui na Terra. De acordo com o projeto Planeta Azul, este pacto entre as Forças Armadas e as raças alienígenas prevê experimentos de controle da mente humana, abrigo para os alienígenas, testes genéticos e o armazenamento de humanoides. No fim, tudo depende do pacto que foi firmado entre as Forças Armadas Americanas e a raça de extraterrestres. Qual foi o acordo? A quem a base pertence? Não existe uma história oficial de como isso aconteceu. A única parte conhecida da conspiração foi que, de fato, aconteceu. Nós permitimos que eles abduzissem uma certa porcentagem da nossa população. Para pesquisa médica, para experimentos que os interessavam. O que aconteceu foi que eles quebraram o pacto e começaram a abduzir muito mais gente do que o acordo previa. Relatos de experimentos citam dor, tortura e medo constante. Estamos falando de humanos abduzidos. Se o projeto Planeta Azul estiver certo, pode ser qualquer pessoa, incluindo a minha família, sua família. Ninguém está salvo. Mas qual é o propósito destes experimentos? O livro Projeto Planeta Azul fornece uma resposta perturbadora. Segundo o autor do Projeto Planeta Azul, existem vários motivos para as abduções, mas o mais importante parece ser a reprodução. Os extraterrestres nos abduzem e realizam diversos experimentos, incluindo o cruzamento com humanos. Por que eles fariam isso? Por que fundir um humano com um extraterrestre?
E a única resposta que me vem à mente é que o livro deixa bem evidente é que eles querem manter sua espécie viva, eles querem se reproduzir. Mas a grande preocupação pode ser: o que eles farão com a raça humana depois que conseguirem o que querem de nós? De um ponto de vista estritamente lógico, esta consciência interestelar vai chegar à conclusão: qual é a verdadeira infestação do planeta Terra? Quem eles devem eliminar? Os seres humanos. Se o projeto Planeta Azul estiver certo, uma revolução enorme está por vir. E o governo precisa divulgar tudo o que sabe. Projeto Planeta Azul, um guia para a invasão extraterrestre. Ele pode ser a diferença entre a vida e a morte, mas apenas se você acreditar. Em 24 de março de 2015, a sonda Opportunity chegou à margem ocidental da cratera marciana Endeavour, que tem 22 quilômetros de diâmetro. A sonda procura minerais e outros elementos que possam provar que já houve vida no planeta. Há mais de uma década, é um dos vários robôs controlados remotamente que tem fornecido à NASA informações valiosas sobre o planeta alienígena mais próximo de nós. A NASA tem controlado com sucesso robôs a grandes distâncias. Eles executam o plano aqui na Terra e enviam as instruções para o robô em Marte. Que deve criar habitats e abrir o caminho para os seres humanos em outros planetas. Assim como atualmente lançamos robôs para reunir informações e minimizar os riscos para a vida humana, será que tecnologias cibernéticas semelhantes existiram no passado antigo? E acreditam que a prova não se encontra apenas no passado, mas aqui mesmo, no presente. É inevitável que a raça humana deixe de existir totalmente. O risco nunca foi tão alto. Nós vamos fazer de tudo para sobreviver. É só uma questão de até que ponto vamos chegar. Nossos ancestrais distantes olhavam para o céu e ele era uma das coisas que mais chamavam a atenção. E é claro que uma das coisas que o tornou tão interessante foi a sua cor vermelho sangue. Essa associação com o sangue certamente suscitava uma referência a Marte, o deus da guerra. Se for para a humanidade algum dia chegar às estrelas, devemos dar o primeiro passo em direção a outro planeta. E este planeta será Marte. Nós estamos próximos de provar que já existiu vida em Marte, mas nem sempre foi assim. Marte é o objeto de fascinação humana há milhares de anos. Após a conquista da Lua em 1969, muitos na comunidade espacial passaram a ver Marte como o próximo passo lógico para explorar o nosso sistema solar. Mas como um planeta inteiro que um dia pode ter sido coberto por água tornou-se um deserto morto e sem vida? Bom, eu acho que isso seria algo muito importante nas viagens espaciais futuras. Então, a pergunta mais interessante do nosso ponto de vista como seres humanos é: até onde fazemos parte desse processo? Os cientistas da Universidade de Oslo trabalham em um novo avanço em robótica. A criação de robôs que são capazes de se adaptar e continuar a funcionar mesmo depois de perder um membro. Os robôs também sabem criar novos membros com a utilização de uma impressora 3D e reinstalá-los. Ou seja, eles conseguem se consertar sem ajuda humana. Esta nova tecnologia é o primeiro passo para alcançar o que o cientista húngaro John von Neumann imaginou nos anos 1940. Robôs autorreplicantes. A própria inteligência artificial poderá projetar versões melhores de si mesma, mais poderosas, imortais. E talvez nos vejamos em uma situação em que o universo será governado por uma máquina quase onipotente. John von Neumann era um matemático que tinha uma ideia sobre máquinas de autorreplicação. Você mandaria uma máquina semeadora e ela procuraria matérias-primas para construir uma cópia de si mesma. E depois essa segunda máquina também se replicaria. Então 1 vira 2, 2 viram 4, até que uma hora essas máquinas conseguiriam explorar todo o cosmos. Uma teoria é que as civilizações extraterrestres construíam sondas espaciais como essa,
E essa seria a forma mais rápida de explorar todo o universo. O interessante nisso é saber que parte da autorreplicação incluiria as memórias e o aprendizado que a primeira geração de robôs havia desenvolvido, tornando assim os robôs abertos a novas experiências, como nós, mas ao mesmo tempo capazes de repassar as experiências de qualquer geração para a geração seguinte através da autorreplicação. Um astrônomo americano descobre um objeto diferente orbitando o Sol e seguindo um caminho similar ao da Terra. As características desse objeto eram estranhas. Ele parecia ser altamente refletivo e, em um primeiro momento, o astrônomo pensou que talvez fosse um foguete desativado. Certamente parecia artificial, mas nenhum foguete ou satélite se parecia com aquilo. Então, novamente, se aquilo não era um tipo de asteroide, nem um tipo de foguete espacial construído por humanos, o que era? Sua superfície extremamente brilhante exibe uma rápida variação, e seu caminho orbital não se parece com o de nenhum objeto conhecido, o que leva muitos especialistas a considerar sua origem desconhecida. Mas um astrônomo acredita ter a resposta. Possivelmente se trata de algum tipo de sonda alienígena, que apresenta qualidades artificiais e não naturais. De exoplanetas a um extremo bastante lógico e interessante. Assim como os astrônomos buscam uma queda de luminosidade quando planetas novos passam na frente de uma estrela, sondas e asteroides errantes também poderiam ser detectados com essa técnica. Será que a mesma coisa não aconteceria se uma espaçonave, ou estação espacial, ou sonda espacial fizesse o mesmo? A teoria dele é que podemos procurar não apenas exoplanetas, como também sondas de inteligência artificial e estações espaciais. Com mais de 1 milhão de objetos orbitando a Terra, os cientistas estão atentos o tempo todo. O 1991 VG foi um objeto que realmente se destacou por não parecer um asteroide ou uma pedra em órbita ao redor da Terra. Poderia ser algum tipo de sonda espacial alienígena? Uma das coisas mais extraordinárias a respeito desse objeto era a sua estranha órbita irregular. E trata-se de uma órbita que o trará muito próximo do planeta Terra em 2017. O que os cientistas descobrirão quando o 1991 VG passar perto da Terra de novo em 2017? Trata-se de algo que de fato exibe qualidades diferentes. Alguns especialistas teorizam que se trata de uma sonda de Bracewell, um tipo de sonda que teoricamente poderia ser enviado por uma civilização extraterrestre para monitorar e comunicar informações sobre a Terra. E pode até ajudar a explicar uma série de encontros com extraterrestres que têm sido relatados até recentemente, no século XX. Encontros com os visitantes robôs que antes poderiam ser chamados de Greys. Também foi dito que houve a autópsia de um alienígena no Hospital Walter Reed do Exército em 1947. E a autópsia mostrou que o Grey era um androide. Era simplesmente um androide programado que teria várias funções estabelecidas. Ele estava aqui para coletar e gravar quaisquer informações que pudesse, podendo até abduzir humanos e mandar os dados para aqueles que os controlavam. A natureza artificial dos corpos alienígenas leva e um número crescente de outros especialistas a acreditarem que muitos dos extraterrestres que encontramos não seriam criaturas individuais, mas uma espécie de clone manufaturado. Os alienígenas que encontramos poderiam ser clones? E se for o caso, quem os teria criado? Eles estariam sob o controle de uma única inteligência imensamente poderosa. E sendo assim, qual seria o seu plano para a raça humana? Uma das coisas que Clifford Stone falou sobre um projeto chamado Projeto Moondust. Esse projeto era um programa militar legítimo e era destinado a recuperar coisas como satélites espaciais soviéticos. O pequeno número de documentos sobre Moondust que vieram à tona através da Lei de Liberdade de Informação fala que não eram apenas naves espaciais soviéticas, mas também OVNIs. E até usa o termo OVNIs nos documentos.
Durante uma entrevista coletiva sobre o projeto Revelação, o ex-sargento do Exército Clifford Stone fez um anúncio surpreendente, afirmando que, por mais de 2 décadas, ele fez parte de uma unidade de operações militares ultra-secreta encarregada de recuperar tecnologia extraterrestre para o governo dos Estados Unidos. Eu estive envolvido em situações em que recuperamos restos de espaçonaves caídas, por assim dizer, os destroços das espaçonaves. Havia corpos envolvidos em algumas dessas quedas e também alguns estavam vivos. Enquanto fazíamos tudo isso, dizíamos ao povo americano que não era nada, dizíamos ao mundo que não era nada. De acordo com Stone, ele foi o primeiro a responder a 12 quedas de OVNIs, mas só no dia seguinte à entrevista coletiva, durante uma sessão fechada com Stone e membros do Congresso, ele revelou algo ainda mais chocante sobre seus relatos em primeira mão com entidades alienígenas. E uma das coisas que o Sargento Stone falou foi sobre a natureza dos chamados extraterrestres Greys. Ele disse que havia anomalias biológicas muito estranhas neles, que os fazia parecer uma espécie de robôs biológicos, mas esses seres conseguiam caminhar, pensar e agir. Sua própria experiência extraordinária. Falando de um tipo de encontro com algo que, segundo ele, poderia ser considerado um androide ou algum ser híbrido. É possível que os chamados Greys, relatados por pessoas supostamente abduzidas, fossem robôs controlados de fora do nosso planeta? Que a forma de vida dominante no cosmo provavelmente eram os robôs superinteligentes. A noção não é tão inverossímil quanto parece. Ainda mais levando-se em conta, são projetados para representar a presença humana a milhares de quilômetros de distância. O que prevemos para o futuro é uma autonomia supervisionada, em que o robô recebe instruções de alto nível e ele é autônomo bastante para interpretar essas instruções e realizar parte de sua missão. Se existem androides, alguma outra coisa com grande inteligência deve tê-los feito para que viessem trabalhar neste planeta. Acreditam que os Greys poderiam ser robôs controlados de muito, muito longe por entidades alienígenas, sugerem que a verdade é ainda mais incrível. Muitas vezes as pessoas descrevem os Greys como criaturas sem traços e sem emoções. Eles poderiam ser todos feitos a partir do mesmo molde? Talvez sejam as máquinas autorreplicantes de von Neumann. O interessante nessa teoria é que as pessoas muitas vezes dizem que o propósito das abduções é colher material genético. Quando Clifford Stone declarou que os alienígenas Greys podiam não ser entidades inteiramente biológicas, como parte de seu argumento, ele citou o fato de que eles tinham uma qualidade pré-fabricada. Mas se os Greys são realmente robôs autorreplicantes, eles poderiam estar colhendo material genético dos seres humanos para criar mais cópias de si mesmos. Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos. E eles provavelmente estão dizendo, puxa, veja esses humanos, veja como conseguem avançar rapidamente. Mas que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Precisamos tomar cuidado. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Nós somos a experiência, eu acredito, de extraterrestres. Eles são parecidos com robôs, parecidos com máquinas. E, portanto, muito previsíveis. E sendo que você vê a natureza fria dentro da sociedade humana, há uma correlação entre os dois. É tão comum para expressar uma mentalidade como de uma máquina, sem emoções, como a de um computador. Mas se existirem, qual será o objetivo deles? Eles estão procurando dominar a vida na Terra.
já há milhares de anos ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano, para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse de forma que eles possam governar de um ponto central. Você é obrigado a imaginar qual é o verdadeiro papel neste planeta. E se existe alguma espécie de batalha entre várias raças extraterrestres, longe da nossa civilização, por causa de outros extraterrestres que, de certa forma, ganharam a guerra pelo planeta Terra. Será que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Eles não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. Nós não somos escravos. Temos livre-arbítrio. Podemos fazer o que nós bem entendemos. É muito fácil para o ser humano dizer: olha só, o motivo de estarmos nessa situação aqui na Terra é porque nós somos uma espécie escravizada, nós somos cativos deles. Será que o testemunho deles sugere que as entidades extraterrestres que visitam a Terra não são apenas parte mecânica e sintética, mas também parte biológica? Ou será que elas realmente representam criaturas alienígenas que são parte máquina e parte humana? Bom, com certeza existe uma fusão entre tecnologia e biologia, e nós estamos vivendo isso agora. Alguns especialistas acreditam que em 2050, os cientistas e os engenheiros vão ter desvendado os segredos da imortalidade através da produção de órgãos artificiais e estruturas à base de silício. É bem possível que uma raça extraterrestre mais evoluída já tenha alcançado avanços tecnológicos semelhantes. Há civilizações milhões de anos mais velhas do que nós, que podem ter evoluído muito além dos passos de bebê que nós estamos dando agora. Se nós estamos fazendo isso, é possível que outra civilização já tenha feito a mesma coisa, mas talvez milhares, se não centenas de milhares de anos antes de nós. Mas e se nós fomos visitados por máquinas? Então, a pergunta que surge é: será que nós mesmos podemos nos tornar ciborgues? É possível que outras civilizações tenham decidido que seriam capazes de viver indefinidamente dessa forma. E quanto mais analisamos como a tecnologia e a biologia estão se fundindo, mais podemos confrontar a noção de que, com os avanços do poder do computador, podemos ter seres conscientes acentuadamente mais avançados. É possível que os extraterrestres não tenham se limitado a enviar robôs inteligentes para a Terra em seu lugar, mas que eles mesmos tenham evoluído além dos corpos biológicos? E se foi assim, o que isso significaria para o futuro da raça humana? As empresas já fizeram o que chamamos de interfaces neurais, em que ligaram computadores nos cérebros das pessoas através de cabos. Acreditam que podem mapear todo o cérebro humano e todos os dados armazenados nele para poderem transferir a um sistema inteligente artificial à base de silício, onde então poderia ser armazenado e nunca morreria. É possível que um ser totalmente não biológico tenha consciência? E se os extraterrestres têm visitado a Terra há milhares de anos, pode ser mais provável que eles sejam seres totalmente robóticos? Entidades biológicas podem ser uma raridade no cosmos. Talvez estejamos vivendo num universo onde as verdadeiras inteligências estão lá fora e talvez o que temos aqui sejam robôs. Alguns acreditam que as máquinas já podem ter atingido um nível de inteligência bem superior ao nosso e que estariam deixando um rastro de migalhas de pão para nos ajudar a reconstruir a tecnologia que nos levará a ser bem parecidos com eles, para sermos incorporados à sociedade deles de alguma forma. Os extraterrestres estariam observando a humanidade há milhares de anos e nos trouxeram até este ponto porque querem que nós tenhamos uma tecnologia avançada e também nos tornássemos a própria tecnologia?
E se os seres humanos são uma criação dos extraterrestres, eles teriam nos criado como entidades biológicas a fim de limitar nossa expectativa de vida até que estejamos prontos para ser como eles? Então nós temos que encarar a possibilidade de que a vida não seja necessariamente o que pensamos que é. Existe a possibilidade de que, se criarmos computadores com complexidade suficiente, a consciência possa dar vida a uma substância inanimada. Assim, seria uma consciência robótica que se transformou em algo que consideraríamos uma pessoa. História antiga após a história antiga, vemos referências a extraterrestres que procuravam influenciar o corpo humano para aumentá-lo, sobretudo com a tecnologia. Temos que nos perguntar se isso pode fazer parte de um plano extraterrestre para influenciar a humanidade através da implantação de tecnologia no corpo humano. E se for assim, qual é o propósito? Serve para acelerar as nossas habilidades ou é um esforço para controlar a humanidade? Só o tempo dará uma resposta a essas perguntas. É possível que seres de outro mundo estejam levando a humanidade não só a evoluir na Terra, mas também a se juntar a eles nas estrelas como entidades não biológicas? E a nossa dependência crescente de computadores, internet e até partes do corpo sintéticas poderiam integrar um vasto plano extraterrestre, fazendo com que os seres humanos se tornem cada vez mais parecidos com a tecnologia da qual somos tão dependentes? Talvez o destino da humanidade não seja ter um contato imediato com os antepassados, mas com os nossos eus do futuro. E quando esse dia chegar, os seres humanos, como conhecemos, talvez sejam considerados mais do que sistemas operacionais obsoletos. Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo e estão tendo relações com os seres humanos. Será que há outra coisa mais hedionda por trás de tudo isso? Que é... vamos acabar com os terráqueos e então trazer essa nova raça que podemos controlar? Será que os extraterrestres estão realmente cruzando com os humanos para realizar um propósito alienígena secreto? Será que eles estão melhorando nossa composição genética? E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Ou eles estão fazendo experiências com o nosso DNA para um dia nos substituírem por uma raça humana superior. Talvez um dia a gente descubra que uma invasão alienígena vem ocorrendo na Terra há milhares de anos. Estamos vendo extraterrestres cruzando com os seres humanos como parte de uma troca entre famílias que existem há muito tempo. A família humana vai muito além da vida na Terra. Seres humanos extraterrestres podem estar vindo aqui para reabastecer seu suprimento de genética. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte para eles. Quando me perguntam se existe um propósito alienígena ou se existe alguma coisa que possamos fazer para detê-los, bom, se esse propósito realmente existe, eu tenho más notícias para você. Não podemos fazer nada. Um espírito que seduz mulheres durante seu sono. Representações de seres sobrenaturais também são conhecidos como incubo, e no feminino, súcubo, e existem no folclore de várias culturas. Uma entidade feminina pode atrair sua vítima masculina, que pode ser o súcubo. Um íncubo seria a versão masculina disso. Uma que está ocorrendo dentro de nossos próprios corpos. Sendo incapaz de respirar, sentindo-se congelado, coisas muito similares ao que aconteceu às pessoas no fenômeno de abdução moderno. Basicamente, essas histórias são sobre essas entidades malignas que, de alguma forma, chegam até as pessoas em seu sono durante a noite. Seres com a habilidade de seduzir e fisicamente abduzir humanos são entidades sobrenaturais, de outra dimensão, que podem aparecer e desaparecer como quiserem. Eles são descritos como sendo benevolentes e malvados para os seres humanos, e geralmente se revelam através de mensagens que podem ser boas ou ruins. Existem muitas teorias sobre por que extraterrestres podem estar visitando a Terra. Para eles virem aqui
para nos exterminar ou escravizar. Mas por que os OVNIs estão aqui? E o que eles querem? Alguns dos abduzidos mais famosos de todos os tempos foram levados a bordo de naves alienígenas para experimentos terríveis. Durante décadas, as pessoas relataram encontros inexplicáveis com alienígenas, levadas durante a noite contra sua vontade, arrancadas da cama e submetidas a terríveis experimentos. Mas elas foram abduzidas por seres alienígenas? Uma abdução alienígena típica geralmente acontece à noite. A testemunha está dormindo na cama e tem algum tipo de experiência. Às vezes ela começa com a visualização de um alienígena, outras vezes ela não ouve, vê ou sente que está sendo levada. Enfim, eles podem estar nos observando, nos estudando. Se os extraterrestres estão interessados numa coisa do planeta Terra, seria aquela coisa que significa a maior ameaça tanto a nós mesmos e também a outras civilizações que podem existir. Os alienígenas estão trabalhando com os militares americanos que dão proteção a eles. E nessa base, eles coletam órgãos de seres humanos. Mas o pior de tudo é que eles estão fazendo mutilações de humanos e já existe uma grande quantidade para criar um depósito de órgãos que eles usam para pesquisa de célula-tronco e de DNA para criar uma espécie totalmente diferente. Várias evidências sugerem que os alienígenas podem estar manipulando geneticamente a população humana há milhares de anos. Todas as evidências demonstram que a raça humana vem sendo manipulada por uma civilização avançada. Mas por quanto tempo eles pretenderiam continuar com esse plano aterrador? Qual seria o seu objetivo? O fenômeno de abdução vem ocorrendo num período em que a população humana está crescendo mais rápido do que nunca. Se a situação continuar, em 2050 a Terra terá 10 bilhões de habitantes, tornando a vida insustentável, conforme a opinião de muitos especialistas. Alguns acreditam, entretanto, que esse pico seria exatamente o que os alienígenas e seus aliados humanos estão esperando. Se existe um plano para dominar o mundo, está acontecendo de dentro para fora. Seria possível. Será que as abduções para a coleta de amostras seriam simplesmente um precursor para uma matança impiedosa para quando o mundo atingir um pico populacional? Será que os extraterrestres irão varrer a humanidade da face da Terra e substituí-la por uma nova forma de vida híbrida? Será que já existiriam híbridos entre nós? Capazes de começar uma nova raça? E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Eu diria que a prova está aí e que tudo está à nossa volta. E histórias de seres descendo em naves espaciais e interagindo com as pessoas. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. Seja em sítios megalíticos que estão alinhados com constelações, como o Monte da Grande Serpente em Ohio. Até mesmo as pirâmides de Gizé. Cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo alegam ter sido abduzidas por alienígenas. Mas o que é incrível é o que as vítimas dizem acontecer enquanto estão em mãos alienígenas. Muitos alegam terem sido submetidos a experimentos médicos torturantes envolvendo a remoção de tecidos, óvulos, esperma e sangue. Outros voltam com lembranças indesejáveis de sua aprovação. Sabemos de pessoas que mostram raios X ou evidência física de alguma coisa debaixo da pele que desafia explicações. Algumas mulheres abduzidas alegam terem engravidado durante essas abduções. Será que os alienígenas estariam criando híbridos humanos?
Ou nós estaríamos nos tornando um tipo de animal doméstico para um propósito sinistro? Baía do Sol, Brasil, 18 de outubro de 1977. Claudomira Paixão está dormindo na sua casa quando é repentinamente acordada por uma luz verde brilhando na sua janela. O ar ao seu redor se torna mais quente quando a luz atinge o seu rosto. Agora, totalmente desperta, Claudomira assiste incrédula a luz se tornar ameaçadoramente vermelha. E ela vê uma criatura humanoide vestindo o que ela descreveria como trajes de mergulho e com um dispositivo parecido com uma pistola na mão. A criatura dispara, causando-lhe uma dor excruciante. A luz a deixa paralisada enquanto instrumentos pontiagudos perfuram a sua pele, coletando uma amostra de sangue. É um encontro aterrador. Mas não é o único na área. O incidente seria parte de uma onda de ataques similares no norte do Brasil desde o final de 1977 até o meio de 1978. Os alienígenas invadem casas, os OVNIs emanam fachos misteriosos de luz numa população inocente. 2 vítimas morrem como resultado de queimaduras severas em menos de 24 horas. Os ataques causam pânico em toda a região. As pessoas ficam com medo de sair de casa. A população local fica acordada durante a noite batendo panelas e fazendo fogueiras numa tentativa de espantar as luzes ameaçadoras. Os militares brasileiros iniciam uma investigação sobre os ataques. Eles examinam a região e fazem mais de 200 avistamentos de OVNIs num período de 4 meses. Naves alienígenas são vistas mergulhando nas águas da foz do rio Amazonas. Centenas de pessoas são interrogadas sobre as suas experiências e todos concordam que os extraterrestres teriam vindo em busca de uma coisa: sangue humano. Depois de a ameaça desaparecer do Brasil, ela reaparece mais ao norte. E dessa vez, eles parecem dar um passo adiante. Miami, 3 de janeiro de 1979. Filiberto Cardenas está no carro com 3 amigos quando o motor do veículo começa a falhar. Ele sai para verificar o problema. De repente, um OVNI enorme aparece acima do carro. Os passageiros veem, horrorizados, uma luz ofuscante em cima de Cardenas, puxando-o para dentro da nave. O OVNI então desaparece, levando o motorista aterrorizado junto. 2 horas depois, Cardenas é encontrado por um policial a 25 quilômetros do local da abdução. Mas, de acordo com a vítima, ele teria viajado para muito mais longe. Cardenas alega que a nave seria tripulada por 3 alienígenas humanoides que o teriam levado para uma costa pedregosa e para dentro de um túnel subterrâneo. Os alienígenas falam em espanhol com Cardenas, alertando-o sobre guerras e desastres futuros que iriam ameaçar a humanidade. No final do túnel, o OVNI chega a uma enorme cidade subterrânea. Ali, Cardenas encontra outro abduzido humano que estaria vivendo com os alienígenas há anos. Cardenas diz que os alienígenas lhe teriam feito uma série de experimentos. Um exame físico posterior revela mais de 100 marcas de agulha em seu corpo. Pouco depois da abdução, Cardenas começa a ter uma série de sintomas estranhos. Seu corpo começa a sofrer mudanças extremas de temperatura, fazendo-o transpirar profusamente e nada parece aliviar uma sede infinita. E pior de tudo, ele fica com uma perda de memória grave e o deixa em dúvida sobre o que seria realidade ou consequência da obra de seus abdutores. Milhões de pessoas em todo o mundo dizem ter sido abduzidas por alienígenas. E muitas dessas vítimas ficam com uma lembrança nítida de amostras de sangue sendo retiradas à força de seus corpos. Entretanto, alguns procedimentos são mais invasivos do que outros. Mark Waltley, da Inglaterra, é outra vítima das cirurgias alienígenas. E, de repente, do nada, eu acordei às 3 da manhã, paralisado, horrorizado, de medo. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. 3 entidades estavam no quarto.
eu estava completamente lúcido, completamente acordado, mas imobilizado. Então eu entrei numa outra dimensão de pavor. E também me lembro de uma coisa estranha enfiada no meu ouvido. Muitos abduzidos dizem que eles puseram alguma coisa no nariz, um instrumento, e eles sempre descrevem ter ouvido um estalido. Então, se você olhar a cavidade nasal em direção à base do cérebro, você vai ver que tem um osso chamado etimoide. E há duas pequenas placas finas, são placas ósseas. E ao perfurar uma dessas placas, você chega à base do cérebro. Mas por que os alienígenas estariam tentando acessar os nossos cérebros? O que eles estariam tentando extrair? De acordo com alguns relatos de abduzidos, não é o que é retirado que aterroriza as vítimas, mas sim o que é deixado para trás. No México, 1975. Ted, de 16 anos, é levado por uma força estranha e indescritível a sair numa jornada solitária para acampar numa floresta. No caminho, ele tem a sensação constante de estar sendo observado. À noite, ele decide sair da barraca e vê um grupo de pequenos seres humanoides. Ele então perde os sentidos. Na manhã, o rapaz acorda ao lado das cinzas de sua fogueira com uma dor de cabeça terrível, um machucado na cabeça e nenhuma lembrança da noite anterior. 5 anos depois, então na Marinha, sofre uma lesão grave e é mandado para um tratamento de emergência. Uma ressonância magnética revela um implante metálico no seu cérebro. Depois da descoberta do implante, relata ter sido abduzido diversas vezes. Apesar das diversas oportunidades para removê-lo, os médicos se recusam a fazê-lo. O Dr. Roger Lear é um cirurgião experiente em remover implantes alienígenas deixados nos corpos das vítimas após abduções. Essa marca não está em nenhum livro de dermatologia. Parece que alguém pegou uma pequena colher de chá e tirou um pedaço superficial da pele. Então, em 2 cirurgias, nós removemos essa marca na pele e a submetemos a um exame patológico. Mas por baixo, nós encontramos uma bola acinzentada. Em ambos os casos, então, havia um implante associado a essa marca. Diz que os alienígenas usariam os implantes não somente para controlar o seu cérebro, mas os cérebros que cuidam dele. Um exame posterior, em 2001, revela que o implante continua no mesmo lugar. Será que os alienígenas estariam colocando implantes nos cérebros das pessoas? Será que eles estariam tentando monitorar ou imitar todos os nossos pensamentos, sentimentos e lembranças? Ou será que eles estariam em busca de outra coisa? Apesar de todos os avanços tecnológicos recentes em computação, o cérebro humano continua o processador de informações mais poderoso do planeta, com uma velocidade média de 100 trilhões de cálculos por segundo. Será que eles estariam atrás de tecido cerebral para usá-lo como um processador orgânico? Será que a Terra poderia ser uma fazenda de inteligência para seres de outros planetas? É uma possibilidade aterrorizante. Mas, de acordo com os relatos, existiria outro elemento ainda mais precioso sendo retirado do corpo humano. Uma coisa que poderia ameaçar a sobrevivência da nossa espécie. Algumas mulheres abduzidas alegam terem sido submetidas a procedimentos ginecológicos terríveis, saindo da experiência grávidas. E muitas, depois de alguns meses de gestação, alegam terem sido abduzidas novamente, depois do que o feto misteriosamente desaparece. Seria a criança alguma espécie de híbrido alienígena e humano? Ou será que a mulher pode ter sido usada como uma espécie de barriga de aluguel para uma forma de vida alienígena? As vítimas são deixadas sem respostas, e algumas acabam descobrindo da pior forma possível. Uma gestação pode ser interrompida no 2º ou 3º trimestre da gestação e o feto é tomado. Mas depois a mulher é levada a bordo de uma nave e lá eles mostram os seres depois de nascidos. E eles parecem em parte com a mãe e em parte com as criaturas alienígenas. O cabelo é esparso, as cabeças são grandes.
Será que os alienígenas estariam implantando fetos em mulheres humanas? E se for o caso, qual seria o propósito? Alguns especialistas acreditam que essas gestações seriam tentativas de produzir híbridos humanos, capazes de sobreviver na atmosfera terrestre e com uma maior imunidade às várias doenças do planeta. Tudo faria parte de um plano insidioso. Outra teoria é que, na verdade, eles estariam usando engenharia genética em humanos, e assim eles poderiam alterar o nosso código genético e mudar a forma como evoluímos como seres humanos. A minha opinião é que eles estariam criando uma forma de vida da maneira como eles querem que a gente evolua. Será que os alienígenas estariam tentando usar DNA humano para criar uma raça de híbridos que um dia poderá dominar a Terra? Várias evidências sugerem que os extraterrestres estão colhendo sangue humano, tecido cerebral e até o produto de nossos sistemas reprodutores como parte de um plano para criar uma nova Terra à imagem alienígena. Mas será isso verdade? Muitos acreditam que os alienígenas teriam revelado um plano numa série extraordinária de eventos no final da década de 1970. Dulce, Novo México, 24 de março de 1978. Manuel Gomes, um criador de gado, encontra a carcaça de um bezerro de 11 meses. Mas a condição do corpo do bezerro é uma coisa que ele nunca tinha visto antes. Os órgãos sexuais do animal tinham sido removidos com uma precisão além da capacidade moderna. As amostras de sangue retiradas do local demonstram uma tonalidade estranha de rosa e não coagulam. O corpo é levado para autópsia em um laboratório em Los Alamos. O relatório mostra que o fígado e o coração estão amolecidos. A conclusão é que uma possível explicação para o sangue rosado seria o uso de um tipo de radiação controlada, usada para matar o animal. Quem cometeria um crime bizarro desses? Será que os alienígenas estariam estudando outros mamíferos na Terra? E se for o caso, por quê? Muitas civilizações antigas sacrificavam gado para agradar aos deuses. Será que os humanos poderiam estar suprindo uma necessidade alienígena por esses animais milhares de anos atrás? A resposta surpreendente pode estar no Antigo Egito e no reinado do faraó mais controvertido, Akhenaton. Esse é Akhenaton, marido da lendária rainha Nefertiti. Antes dele, os egípcios adoravam muitos deuses e deusas. Mas Akhenaton o substituiu por um só deus, Aton, o deus Sol. O que é fascinante em Aton é que você tem um ser poderoso que parece não ter vindo de nenhum lugar. E é colocado no lugar dos velhos deuses do Egito. E ele assume o poder e abençoa Akhenaton. Por que ele teria escolhido Akhenaton? E por que Akhenaton teria escolhido mudar um sistema de crença de milhares de anos? Assim, no piscar de olhos. É uma mudança radical para milhares de anos de tradição religiosa. Mas essa não seria a única controvérsia a pairar sobre o rei Akhenaton. Existe uma conexão entre ele e a sua deidade. E se nós acreditarmos na ideia de que Aton seria uma espécie de ser extraterrestre, então é possível que Akhenaton fosse seu filho. Os faraós egípcios sempre foram retratados de uma forma similar, mas Akhenaton parece radicalmente diferente. O seu crânio é alongado. A forma de seu corpo é diferente da maioria dos retratos humanos do seu tempo. Mas por que Akhenaton teria tentado mudar uma tradição religiosa durante o seu reino? E por que sua aparência era tão diferente? Akhenaton era marido de Nefertiti e pai de Tutankhamon. Mas os ufólogos de hoje em dia o chamam de rei alienígena. Os especialistas apontam a similaridade surpreendente entre o rei da antiguidade e a descrição moderna de alienígenas. Será que Akhenaton seria um híbrido alienígena? E será que o seu reino seria uma tentativa de os alienígenas dominarem a população humana? Alguns especialistas acreditam que se Akhenaton fosse um híbrido alienígena, então seu filho, o famoso rei Tutankhamon, carregaria sangue alienígena nas veias também. Isso tem implicações aterrorizantes para o mundo inteiro. Isso porque um estudo recente sugere que quase metade das pessoas do oeste europeu seriam descendentes de Tutankhamon.
confirmando o que muitos ufólogos consideram ser o legado oculto alienígena do Egito. Dentro do templo principal de Abu Simbel encontram-se estátuas de Ramsés representado não como um rei mortal ou guerreiro, mas como o rei egípcio da vida após a morte, Osíris. De acordo com os textos da pirâmide, escritos religiosos do Egito Antigo que datam do século 24 a.C., Osíris era filho de Geb, o deus da terra, e de Nut, a deusa do céu. Ele geralmente era retratado com a pele verde e era considerado um governante sábio e querido, que se casou com sua irmã Ísis e foi assassinado por seu irmão Set. Osíris e Set entraram em conflito. A história conta que Set, com ciúme do seu irmão mais bem-sucedido, matou Osíris e cortou seu corpo em 14 pedaços. Ísis ficou desesperada, coletou os pedaços e realizou o primeiro ritual mágico de ressurreição. Ísis, sua esposa e irmã, encontrou um meio de reviver Osíris por um tempo e concebeu um filho. O filho é um deus, o deus é Horus. Horus cresceu, vingou seu pai, derrotou Set e virou o primeiro rei dos vivos de todo o Egito, da terra cósmica do Egito, a terra dos deuses. É possível que Ramsés II, conforme ele mesmo alegava, fosse um descendente verdadeiro de Osíris? E se é possível acreditar nesta lenda, esta linhagem sugere que Ramsés, na verdade, era um híbrido de extraterrestre, parte humano e parte o que chamavam de Deus. Como faraó, Ramsés se considerava a personificação de Horus. Essencialmente o deus Sol na Terra durante sua vida. E depois que ele passou para a vida após a morte, ele basicamente se tornou um dos deuses, tomando o seu lugar legítimo no panteão eterno de deuses. O mito de Osíris foi muito importante para a credibilidade dos governantes do Egito. Todo faraó se enxergava como uma reencarnação de Horus, o deus da luz do sol, o deus da vida, e como personificação de Osíris, o deus do oculto das profundezas da vida após a morte. E, consequentemente, no Egito Antigo, os faraós tinham o direito de dizer o que cada um devia fazer e as pessoas tinham que obedecer. Porque ele era considerado um descendente direto de Deus. Na verdade, o faraó era um semideus. As conexões de Ramsés II com outro mundo foram o motivo pelo qual ele tornou-se um dos faraós mais poderosos do Egito Antigo? E o que isso revela sobre outros governantes egípcios lendários? Eles poderiam ter sido, como sugerem algumas lendas, descendentes verdadeiros de seres extraterrestres? O mundo espiritual e o mundo material parecem ser divididos. Às vezes, um grande líder como Ramsés II compreende que os mistérios precisam ser concretos, que existe uma necessidade de construções, e nesses monumentos, palácios e estruturas que Ramsés construiu, existiam representações dele como um deus ou em companhia dos deuses, mostrando uma conexão divina para as pessoas que ele governava. Existem histórias em que o próprio Ramsés alegava que tinha contato direto com os Guardiões do Céu. Mas quem são os Guardiões do Céu? Eles eram só uma fantasia ou realmente existiram? Ramsés II e todos os faraós egípcios se consideravam, na verdade, descendentes diretos dos deuses. O material genético deles, ou o sangue, era o mesmo sangue presente nos deuses. E esses deuses aparentemente eram extraterrestres. Será possível que as lendas e as histórias de Osíris, juntamente com maravilhas arquitetônicas como o templo de Abu Simbel, forneçam evidências de que os faraós do Egito Antigo tinham mesmo origens sobrenaturais? Em caso positivo, outras lendas similares de governantes divinos poderiam revelar conexões extraterrestres?
Ou pode existir outro motivo ainda mais biológico? E se a evidência puder ser vista a olho nu? Não em monumentos antigos nem em textos decifrados, mas no nosso próprio DNA. Londres, Inglaterra, janeiro de 2013. Pesquisadores da Universidade College London anunciam a descoberta de uma sequência única de DNA que sugere que algumas pessoas podem mesmo ter nascido para liderar. Ao comparar amostras de DNA coletadas de grupos de irmãos gêmeos, tanto fraternos quanto idênticos, os cientistas conseguiram determinar que cerca de 24% do comportamento de liderança poderia ser atribuído à genética. É um estudo clássico sobre gêmeos. Os gêmeos idênticos são geneticamente idênticos. Os gêmeos não idênticos são basicamente irmãos normais. Perguntaram aos gêmeos se no trabalho deles eles supervisionavam alguém ou se não supervisionavam. Essa foi a pergunta que uma equipe de pesquisa associou à liderança, se sim ou se não. Pequenas mudanças na composição genética foram associadas à incidência de ter liderança ou não ter liderança com base na resposta a essa pergunta. E foi demonstrado que um tipo específico de genótipo se relacionava com ter o papel de líder. Antes disso, acreditavam que a liderança podia ser aprendida. Mas hoje sabemos que a liderança tem um componente genético direto e que, na verdade, pode ser herdada. Mas é realmente possível que os líderes mais lendários do mundo possam ter compartilhado um traço genético comum? Um chamado gene da liderança? E este gene poderia ser não um produto da evolução genética, mas algo herdado pela humanidade de alguma fonte de outro mundo? Muito tempo atrás, os deuses do espaço vieram para a Terra e com certeza fizeram uma mudança genética em alguns humanos. E é claro que esses humanos são de um nível um pouco mais alto do que o resto da humanidade. Assim como hoje, nós queremos que nossos líderes sejam especiais, mais inteligentes que nós e mais capazes. Era a mesma coisa na antiguidade. Os governantes eram especiais. De alguma maneira, eles tinham um sangue divino, eram descendentes dos deuses e tinham um DNA especial. Uma coisa é certa, é que se não existissem esses povos antigos para acreditar que seus reis e imperadores eram divinos, pouca coisa iria manter as civilizações unidas. Acreditar que o líder era, de alguma forma, um deus ou um descendente de Deus, uniu o povo. E isso fez parte da sobrevivência da raça humana. Muitos dos nossos maiores governantes foram diretamente guiados ou influenciados por, como eles diziam, seres celestiais. E talvez toda essa influência tenha dado a alguns dos governantes a capacidade para mudar a história da humanidade. No caso, estão nos dizendo que era uma tecnologia dos deuses, que era uma tecnologia extraterrestre, que de alguma forma foi usada ou poderia ser usada no planeta Terra. E isso resultaria na destruição ou aniquilação completa da espécie humana. Havia mesmo influências extraterrestres guiando os imperadores, reis e faraós do mundo antigo. Se for o caso, isso significa que o sangue dos chamados deuses não só flui nas veias dos monarcas de hoje, mas também no DNA de milhões de pessoas de todo o mundo. As implicações são tão impressionantes quanto profundas. Porque talvez nós não precisemos mais esperar pelo retorno de nossos ancestrais alienígenas. Talvez eles já estejam aqui. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis?
Será que podemos encontrar evidências? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos, se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio. Então deixe seu comentário também. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa um mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.